E aí, beleza? Aqui é o Dragão e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da cigarra e da formiga, resumidamente, e colocar alguns conceitos para a gente aplicar na vida cotidiana, como o conceito da reserva de emergência. É o seguinte, a história se dá pela cigarra passando o dia cantarolando, de boas e comendo toda vez que sentia fome. Chegou uma hora que ela já estava de barriga cheia. Aí decidiu sentar um pouco, apreciar a vista ao seu redor. Daí a cigarra conseguiu ver a trilha de umas formigas e percebe que elas estão carregando comida e sementes muito pesadas até o formigueiro delas. Aí a cigarra, impressionada com todo aquele esforço, decidiu perguntar para uma formiga qual era o motivo de tanto trabalho no verão, em vez de só comer e ficar curtindo, como que a cigarra mesmo fazia. Então a formiga respondeu que ela estava guardando a comida para poder suportar o inverno. A cigarra apenas sorriu e olhou para a formiga e retrucou falando que aquilo era idiotice, aquilo era uma loucura. Pois se ficarmos pensando apenas no futuro, esquecemos de viver o agora. Então a formiga, que estava carregando muito peso, se colocou perante a indagação da cigarra e voltou a trabalhar, porque já estava pesado, né? Ela não podia ficar à toa. E a cigarra continuou cantarolando durante todo o verão, que não durou muito, e aí chegou o inverno. E pouco tempo, a comida dela já estava escassa, ela começou a sentir fome. Quando já não aguentava mais de fome, a cigarra decidiu ir até o formigueiro pedir alimento para a formiga. Quase chegando ao formigueiro, a cigarra cai de fraqueza e frio. Em seu último pensamento, ela se arrepende de não ter seguido o exemplo da formiga e estocado para o inverno. Se arrependimento matasse. E então a cigarra morreu. Realmente, nesse caso, o arrependimento matou. Então, essa foi a história da cigarra e da formiga. Ela traz alguns pontos para a gente ver. Pelo lado de que o verão da história pode se referir à juventude, onde trabalhamos para ter dinheiro e certo conforto na velhice. Também podemos fazer analogia a trabalhar muito e guardar e poupar enquanto estamos na fase boa da vida. E pela vida ser cíclica, se a gente olhar por essa forma, depois de um ciclo bom, vem um ciclo não tão bom. Então, esteja preparado para isso. Vejamos assim, hoje você tem um trabalho muito bom, quando você recebe apenas paga as contas e o que sobra você gasta na farra do fim de semana. Muito legal isso, se você quer viver uma vida hedonista dessas, só que aí você vira para mim e fala, cada um faz o que quer da vida. Beleza, tranquilo, cada um faz o que quer da vida, você tem toda a razão. Porém, o plantio do que quer, você vai colher o que quer também. Se você planta uva, você não pode reclamar que vai colher uva. Horas, só não venha reclamar que não come maçã. Se quer maçã, planta maçã. Não estou dizendo para você levar uma vida quadrada, se transformando em um workaholic, que não se diverte para porra nenhuma, não tem nenhum divertimento na vida. Eu estou dizendo aqui para você procurar um caminho do meio. Tem equilíbrio nos seus atos. Financeiramente, a gente falando disso, para você ter equilíbrio, primeiro você deve ter um certo controle financeiro. Saber sobre as suas receitas, anotar o quanto tu gasta, o quanto tu ganha e o quanto sobra no final do mês. Sabendo sobre seus gastos mensais, você deve ter 6 vezes mais do que você gasta no mês guardado em uma conta. Exemplo, um CDB, uma taxa Selic que não passe de R$ 10.000. Aí beleza, porque senão, se você tiver acima de R$ 10.000 na taxa Selic, eles vão começar a cobrar uma taxa de administração de você. Mas mais pra frente a gente conversa sobre isso. Legal de você ter ou numa poupança, que você consiga retirar esse dinheiro na mesma hora que você quiser, ou ter em um CDB de liquidez diária acima de 100% do CDI.
Mas disso aí, sobre no que investir, no que deixar, onde deixar seu dinheiro, a gente conversa mais pra frente. O que eu tô falando aqui agora é para você montar uma reserva para eventual mudança de ciclos da sua vida, porque nada na vida é permanente. A gente tem que entender que tudo é cíclico. Todo mundo nasce bebê, vira jovem e morre velho, ou morre no meio desse caminho. Mas voltando aqui, se você é um trabalhador de carteira assinada, isso de 6 meses vai contar para você. Se você é autônomo, o ideal é que tenha pelo menos um ano de reserva de emergência. Para quem diz que isso é besteira, basta olhar para os últimos 2 anos que a gente teve aí na nossa história, que o que aconteceu com vários comércios que nunca mais abriram suas portas, pois não tinham uma reserva de emergência suficiente para poder lidar com o tempo que o comércio ficou fechado por conta das restrições da PAN, que vocês sabem o que. O ideal é que antes que você receber o seu salário, você já saiba com que você vai gastar. Tem um controle de despesas. Exemplo, se você recebe R$ 1.000, aí você tem que anotar lá, 400 vão para o aluguel, 300 para alimentação, 200 para água e luz, 50 para diversão e 50 eu vou deixar para minha reserva. É legal, beleza. Olhando por esse exemplo acima, vamos ver que os gastos fixos das pessoas vai estar em média R$ 900 todo mês. Então, a conta da reserva de emergência é simplesmente assim, 900 vezes 6 para quem trabalha de carteira assinada e 900 vezes 12 porque você é autônomo. Mas por quê? Onde você chegou nesse sentido de 6 meses? Porque geralmente quem é carteira assinada, quando sair e for mandado embora do trabalho, ainda vai receber seguro-desemprego e ainda tem alguns outros adicionais de quando foi mandado embora. Mas se você é autônomo, você não vai receber porra nenhuma. Você vai fechar suas portas e pronto. Se você falhou, é você por você mesmo. E como que você vai sustentar sua família? Vai ter um sustento durante 6 meses, ou 12, ou um ano, quiçá um mês. Se você não tem nada guardado, como que você vai comer amanhã? Falando sobre isso, se você ganha 1.000 e guarda 50 por mês, então você está guardando 5% do que você ganha. O ideal para viver uma vida sem muita pressão e tal, seria guardar 20% do que você ganha. Se você ganhar 1.000, então o mínimo que você deveria guardar por mês é 200. Para a gente obedecer um pouquinho a lei de Pareto, que seria 80-20. Mas isso aí também eu falo em outro vídeo, deixa quieto. O que fazer nessa situação? Que você está ganhando 1.000 e só consegue guardar 50. O ideal seria você bolar uma estratégia para ganhar mais dinheiro. Exemplo, procurar um emprego onde você vão te pagar mais, passar a fazer uma renda extra. Vende bolo, vende geladinho, roupa, artesanato, por aí vai. Vende qualquer coisa que esteja dentro da lei. Deixar claro aqui. Seguindo esse ponto, você pode diminuir seus passivos. Exemplo, se você tem um gasto com uma TV a cabo, mas assiste TV apenas uma vez por semana, vamos dizer assim que você só vê no domingo, e só uma horinha, não faz sentido nenhum você estar pagando essa mensalidade. Você podia estar gastando esse dinheiro com outras coisas ou guardando esse dinheiro. Outro exemplo disso é uma família que tem 2 carros. E um deles bebe muito combustível porque é muito antigo. E você quase não sai em um desses carros para poupar. Então, para poupar melhor seria você vender esse carro, porque além dos gastos com combustível, você vai ter gasto com a manutenção dele, sem contar com as taxas anuais que você precisa para poder andar nesse veículo, para ter ele em dia. Tem outra situação de vida que a gente pode se identificar também. Exemplo, o cara, além de não sobrar nada durante o mês, ele ainda termina o mês devendo. Então, se tem dívidas, vamos aprender a separar e resolver elas. Resolver que eu falo é quitar. Exemplo,
Se você tem dívidas mais fáceis e mais difíceis de resolver. As mais difíceis são aquelas com juros muito altos, por exemplo, um cartão de crédito ou um empréstimo. As baratas, vamos dizer assim, que são os financiamentos com taxas menores, ou até a dívida de um mercadinho da esquina, ou um empréstimo consignado que ele é detido em folha. E ele também tem a taxa de juros mais barata do que um empréstimo comum, pois a chance de você dar calote é bem menor, pois ele já vem descontado diretamente do seu pagamento. Uma estratégia legal para você resolver suas dívidas é criar formas de renda extra para pagar mais rápido possível as suas dívidas. Exemplo, meu financiamento da moto é de 200 por mês. Daí você cria uma renda vendendo roupa ou vendendo qualquer outra coisa que consiga R$ 400 por mês. Aí você vai pagar a parcela do mês atual e vai pedir para pagar a última parcela. Assim você paga muito mais rápido, porque você vai diminuir o tempo de pagamento. Não diminua em parcela no pagamento da parcela. Tenta diminuir no tempo, que você vai se dar muito melhor. Então, outro exemplo aqui é se você tem uma dívida no cartão de crédito com juros altíssimos, que está virando uma bola de neve e não te deixa dormir mais. Você pode criar uma estratégia de pegar um empréstimo consignado em folha e pagar com a renda extra o mais rápido possível. Exemplo, se você tem um empréstimo consignado que vai te descontar R$ 500 todo mês e com juros menor, vale bem mais a pena do que ficar só enrolando na bola de neve que o cartão de crédito vai te tomar. Seguindo aqui esse raciocínio, após você quitar suas dívidas, vai ficar mais fácil de conseguir a tão sonhada reserva de emergência. Um adendo que eu faço aqui a vocês é, após quitar suas dívidas, procure se controlar, gastando o mínimo possível e comprando o que for realmente necessário à vista. E abandonando aos poucos o uso indevido do cartão de crédito, porque isso te prende. Você não percebe assim de início, mas é uma prisão que você vai entrando e fica cada vez mais difícil de sair. Uma outra forma de reserva de emergência, que é muito utilizada no meio sobrevivencialista, é a reserva de alimentos, onde você vai montar uma despensa com alimentos suficiente para durar uns 3 meses. Aí você vai consumindo os alimentos mais antigos e trocando pelos novos. Isso era muito usado na época dos meus avós e funciona bastante, porque com a inflação, como era muito volátil, no início do mês o preço do arroz era 1 e no final do mês era 2. Então te complicava muito. E você fazendo isso, você acaba tendo 3 meses na frente. E a gente sabe que com o passar do tempo vai dando para equilibrar um pouco dos preços. O preço não vai voltar ao anterior, mas ele vai dar uma segurada de acordo com o que você recebe. Isso é uma estratégia legal para vocês usarem. Quem quiser usar, é só dar uma pesquisada aí que o que tem de vídeo falando sobre reserva de alimento no YouTube não é brincadeira não, tem bastante. Mas beleza, voltando aqui ao camarada lá do exemplo de cima, que gasta 900 por mês e quer ter uma reserva na conta de 6 meses, esse cabra ele vai ter que guardar 5.400 na conta dele para ter esses 6 meses de reserva, para prevenir no caso de um acidente na família dele, de uma doença, de que ele seja demitido do emprego, pode acontecer um monte de coisa. Se vamos continuar esse raciocínio. Se ele guarda R$ 50 por mês, vai demorar 108 meses para ele ter a reserva de emergência dele. Se esse cara passar a guardar R$ 200 por mês, ele vai conseguir ter a reserva de emergência dele em 27 meses. Mas se ele usar a estratégia de vender roupa para poupar 400 por mês, ele vai conseguir uma reserva em 1 ano e 2 meses mais ou menos, que daria 13,5, então vai ser mais ou menos por isso. Pronto, montei a reserva, alcancei o que eu queria, mas vamos com calma, não acaba por aí não. O próximo ponto
vai ser criar outro tipo de reserva, a reserva de compra. Vamos fazer essa reserva na próxima aula, que será quase a mesma coisa dessa daqui também. Aí a gente vai deixar num CDB de liquidez diária acima de 100% do CDI. Então, valeu por quem assistiu o vídeo e a próxima aula eu falo um pouquinho sobre a reserva de compras. Valeu, obrigado!